A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Passando aqui hoje para fazer o devocional sobre casamentos, com o tema paciência. Em 1 Coríntios 13, 1 nos diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. No 2 diz assim: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. No 3 diz assim: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O 4 diz: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se ufana é um orgulho exagerado, e ensoberbece é uma arrogância, algo soberbo. Pulando lá no 7 diz assim: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Hoje em dia é muito fácil e está sendo comum a gente pedir para Deus restaurar o nosso casamento. A gente pede para Deus: ai, Senhor, restaura meu casamento, é, faz uma mudança no meu casamento. Mas eu quero te dizer que Deus não restaura casamentos. Eu quero te dizer que Deus restaura pessoas. E as pessoas restauram os casamentos. É isso mesmo. O casamento em si, ele não tem falha. Ele foi criado por Deus. Que Deus disse que uniria as duas pessoas para sermos uma só. Ele é apenas o reflexo da união entre duas pessoas. Se essas pessoas estão feridas, machucadas, o casamento também será marcado por dor, por mágoas, por distanciamento, por frieza, por traições. E eu quero te dizer que Deus ele não toca diretamente na instituição do casamento. Ele começa restaurando os corações, curando as feridas, mudando as suas atitudes. Isso você tem que querer. Então os casamentos, eles são restaurados quando as pessoas dentro dele são transformadas. Então Deus vai transformar você como esposa, como marido, para restaurar, poder fazer a restauração do seu casamento. Então, quando você for restaurado, quando você for transformado, aí sim o seu casamento vai ser mudado, vai ser de uma forma mais leve, mais sutil, vai ter paciência. Porque quantos de nós no dia a dia temos dia mais difícil e quando chega a noite a gente descarrega no nosso cônjuge aquele dia que foi difícil. A gente acaba fazendo por ufana, né, que é o orgulho. A gente tem aquele orgulho e a gente acaba passando por cima de tudo, e aí a gente não tem uma comunicação verbal com o nosso cônjuge. Muitas das vezes a gente desconta o nosso cônjuge uma coisa que não era para ser daquele tamanho todo. E aqui na palavra do Senhor em 1 Coríntios, continuando no 13, aqui no 11 nos diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando nós nos casamos, nós deixamos de ser menino. Nós deixamos para trás aquilo que não é bom para o casamento. Nós, quando aqui fala desistir das coisas próprias de menino, é que somos homens, somos mulheres, e a gente tem que pensar de uma forma mais madura. E uma das coisas que devemos pensar de forma mais madura, além do amor, é a paciência. Nós não sabemos o dia 100% do nosso cônjuge.
nós não sabemos quais são as lutas internas do nosso cônjuge, mas quando a gente tem paciência para ouvir, a gente tem paciência para entender o lado do outro, porque somos uma carne só. Às vezes o nosso cônjuge, eu digo tanto marido como esposa, a gente chega em casa, a gente só quer ouvir um tudo bem? A gente só quer um silêncio, ou a gente quer conversar, a gente quer brincar, quer namorar, quer sair para comer. Mas às vezes, por falta de paciência, por falta de humildade, isso acaba não acontecendo no casamento. E é onde acaba tendo esse problema de esfriamento, acaba tendo problema de ciúmes, acaba tendo problema de rejeição, acaba tendo problemas que a gente não é amigo do nosso próprio marido, da nossa própria esposa. Eu quero te dizer que Deus, ele quer restaurar a sua vida, ele quer transformar a sua vida e automaticamente vai restaurar o teu casamento. Então, quando você for pedir para Deus restaurar o seu casamento, peça para Deus transformar você, peça para Deus transformar o seu cônjuge, porque com paciência nós conseguimos. A paciência é algo que é muito difícil nos dias de hoje. Nos dias de hoje que tudo a gente quer para ontem, tudo a gente quer para já. E não, as coisas do Senhor não é dessa forma. As coisas de Deus é tudo no tempo dele. Aqui no 13 nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Quando tem amor, tem paciência. Se não tem paciência, não tem amor. Então eu quero hoje declarar sobre a tua vida, sobre a nossa vida, que nenhuma divisão, nenhuma traição, nenhum vício, nenhuma frieza prosperará no nosso lar, porque o Senhor é a rocha que sustenta o nosso casamento. Entrega o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família nas mãos do Senhor. Declara que a sua casa será conduzida pela vontade de Deus e não pelos ataques do inimigo. Declara que o seu casamento está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E toda armadilha do diabo contra a nossa união cai por terra agora. Eu quero que você declare que nenhum espírito de discórdia, brigas ou ciúmes terá lugar dentro da sua casa. Quer ver o seu casamento florescer? Aprenda a ouvir aquela e aquele que Deus colocou ao seu lado. A paciência esteja sobre vocês. Que a bondade do Espírito Santo esteja sobre vocês. Que o amor do Senhor esteja sobre nós. O Senhor é a luz do nosso lar. É a restauração do nosso casamento. Depende de nós mesmos. E dependendo de nós, tudo dá certo. Então hoje eu quero que você receba a paciência do Espírito Santo. Eu quero que você receba o amor, a graça do Espírito Santo sobre a tua vida, porque vai ser mais fácil de conduzir e você vai pedir a transformação de Deus na sua vida e o seu casamento prosperará. O seu casamento já será transformado em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela tua criação. Obrigada pelo amor que o Senhor colocou ao nosso coração. Obrigada, Jesus, por estar no nosso casamento, porque o Senhor faz parte de nós. O Senhor vive em nós. E o Senhor vivendo em nós, o amor está conosco e a paciência faz parte do nosso casamento. Obrigada, Jesus, por transformar as nossas vidas e as nossas vidas por restaurar os nossos casamentos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda está fazendo e por tudo que aquilo que o Senhor ainda há de fazer.
Obrigada, meu Jesus, por ser tão bondoso conosco, por ser tão amoroso e por cuidar de cada detalhe, detalhe qual a gente nem imagina, mas que a paciência hoje seja derramada sobre as nossas vidas, que o teu Espírito do amor, o teu Espírito Santo esteja conosco e que tudo seja transformado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida.